Nós estamos aqui hoje recebendo mais uma vez em nossos estúdios Lucas Júnior, pela quarta vez hoje, né, Lucas? Quarta vez, pastor. Quarta vez, e olha só, o que é bom se repete, né? Muito obrigado. E hoje nós que agradecemos, viu, Lucas, por você ter aceitado o convite mais uma vez. Aliás, eu sempre digo isso, né? Nós precisamos de jovens, de mais jovens, assim, ousados, sabe? Que ousem falar do amor de Deus, da palavra de Deus, ser uma voz pública. Eu digo sempre que não basta ser uma voz profética, tem que ser pública. Porque não adianta você ser uma voz profética e não publicar isso, né? Você não ativar essa voz, ecoar sua voz. E hoje você está aqui fazendo isso, ecoando sua voz para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas sejam também impactadas por aquilo que te impactou um dia também. Amém. E eu creio que todos os dias você é surpreendido por esse amor de Deus, né, que nos constrange. Amém. E nós vamos falar hoje sobre o valor da palavra. 2 Timóteo 3,16 fala que essa palavra ela serve para instruir, educar, corrigir, com justiça, inclusive. Para você, qual é esse valor? Como medir o valor da palavra de Deus, Lucas? Medir o valor da palavra é uma construção muito peculiar, porque para isso nós precisamos criar um itinerário de como a gente consegue valorar a palavra de Deus. E para isso, nós precisamos pegar alguns pontos que são muito comuns quando se trata da palavra de Deus. Que a Bíblia, esse conjunto de livros aqui, é o livro mais lido do mundo, é o livro mais traduzido do mundo, mais distribuído do mundo, mas em contrapartida é o livro mais perseguido do mundo, é o livro mais queimado do mundo, é o livro, em algumas regiões, proibido, e é o livro que há o maior número de relatos de transformação de vida após ter contato com ele. E esse livro, além disso, ele possui uma construção um tanto, impactante, porque ele foi construído, ele foi redigido durante 1000 anos, por 44 autores diferentes, mais de 1000 anos, em traduções diferentes, linguagens diferentes, escritas diferentes, em culturas diferentes, mas sem nenhuma contradição. Então, somente uma mente divina conseguiria escrever a Bíblia durante esse período de tempo, com esse tanto de gente, sem se contradizer. Então, nós cristãos temos a Bíblia como um instrumento de fé. E nós cremos que sim, a Bíblia é a revelação de Deus para nós e que as palavras de Deus estão aqui escritas. E pelo fato de serem as palavras de Deus, o valor da Bíblia e do conteúdo que tem nela é inestimável para nós, e imensurável. E nós temos como muito caro o conteúdo desse livro, dessa biblioteca do Espírito Santo. Muito forte, né? Muito forte. Olha só, Salmo 119, 105 diz que ela é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Então, ela é como se fosse um livro de instrução mesmo, como se fosse, não é, como disse Timóteo, né? Como um livro de instrução para que nós vivamos na justiça, né, no juízo, para que nós vivamos retamente, né, nos guiando pelo caminho reto, na verdade, para que não sobrevenha sobre nós a lei, por exemplo, mas que nós possamos andar nessa linha que o Senhor nos direcionou, ou seja, nesse caminho reto, sem se desviar. E ela tem todas essas instruções. Mas hoje, porque acontece muito das pessoas estar ouvindo essa palavra que é tão viva e tão eficaz, que transforma, que cura, que restaura. E não serem impactadas. E é sobre isso que queremos tratar hoje. Por que as pessoas não são impactadas por essa palavra? Pela palavra de Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é o quê? A palavra. Por que as pessoas não são transformadas pelo conteúdo da palavra? E aí nós já temos um engano muito grande. As pessoas são sim transformadas pelo conteúdo da palavra, mas elas não são transformadas quando o conteúdo da palavra está maculado,
quando o conteúdo da palavra está com acréscimos. Isso não transforma, porque o que transforma é a É palavra a de palavra. Deus. O que aconteceu? Eu quero ler um breve versículo que está escrito na carta a Tito, que Paulo escreveu a Tito num contexto que eu já vou explicar. Está escrito o seguinte: Fiel é esta palavra, está em Tito 3, versículo 8. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. O que aconteceu, pastor? No contexto da carta a Tito, Tito ele foi vocacionado por Paulo a ser o pastor da igreja em Creta, uma região na Grécia. E essa região era uma região que estava ali imersa na cultura grega. Então eles cultuavam a Zeus, o Olimpo, todos os deuses que compunham aquela cultura. E o que aconteceu? Esse povo vivia muito em relação com contato com os mitos. Então eles viviam a religião deles baseado em mitos. Então eles acreditavam que Zeus, o deus do Olimpo, o deus superior do Olimpo, da cultura grega, havia nascido em Creta. Então aquela região era uma região de muitas pessoas que estavam com muito contato com a cultura grega. E eles começaram a associar a figura de Jesus pregado por Paulo com Zeus. Então eles aumentaram o evangelho e corromperam o conteúdo do evangelho. O que aconteceu com aquele povo, pastor? Aquele povo começou a viver uma mentira. E quando se vive a mentira, não há transformação. Porque ele já inicia essa carta a Tito dizendo o seguinte. Cadê? E Lucas, exatamente aí que foi instruído a eles, por causa dessa cultura, a nascer, foi onde nasceu a escrita daqueles 6 livros, né? Daqueles outros livros. Foi exatamente a partir daí. E é bom citar que a Bíblia ela foi construída antes, e quando chegou nesse ponto, já se tinha igrejas e já se tinha duas linguagens da Bíblia do original, né, que foi mais ou menos 1.600 anos depois de Cristo ali. E quando chegou nesse ponto que se criou, que através dessa cultura se criou esses outros livros, que logo, muito além, né, depois ali, mais ou menos na época de Lutero, foi extintos da Bíblia cristã, inclusive. Uhum. E o que acontece? Paulo inicia a carta dizendo o seguinte: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. O que aconteceu? Zeus tinha ele tinha uma imagem de ser um homem mentiroso. As pessoas acreditavam que Zeus vinha à Terra e enganava as mulheres para poder ter relações sexuais com elas. E aí eles associaram a imagem desse Zeus, um deus mentiroso, um deus com letra minúscula, com Jesus, o Deus poderoso. E ele inicia a carta dizendo: o Deus que não mente. O Deus que não mente. E lá no capítulo 3 ele fala que fiel é esta palavra. Então a figura de mentiroso e infiel que tinha em Zeus, Paulo foi aqui e desconstruiu na carta a Tito para que ele pudesse entregar àquela igreja o conteúdo verdadeiro. Aquele povo era tão mentiroso, pastor, que na nossa cultura, na nossa língua hoje, nós temos a palavra cretino, que tem a origem de cretinos, das pessoas que moravam em Creta, e que significa uma pessoa mentirosa, uma pessoa de mau caráter, uma pessoa infiel. Então, essa cultura deles ficou tão conhecida como mentirosos que eles corromperam a mensagem do Evangelho. E para isso era necessário que a mensagem fosse novamente restabelecida. E para isso nós vamos abrir como que nós podemos restabelecer o conteúdo verdadeiro da palavra. E vamos abrir em Salmos, capítulo 119, no versículo 9, que é um versículo muito conhecido, que está escrito o seguinte. Salmo 119. O maior salmo. Maior salmo. Até eu achar ele aqui. Só Deus na causa. Salmo 119, versículo 9. Está escrito o seguinte. Cadê? Como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra.
Então aqui nós temos a figura de jovem, né? Mas nós podemos entender do cristão, Sim. da pessoa. Como que a gente pode manter pura a nossa conduta? Como que a gente pode manter-se um caminho nas pegadas de Jesus? Como que a gente pode imitar Jesus? Vivendo de acordo com a palavra. Então a gente não pode aumentar o conteúdo da palavra. Então você acredita que esses jovens não são impactados hoje porque não conhecem e não vivem palavra? Não vive palavra. Eles corromperam. Nós, vou falar nós, porque nós todos caímos. Então nós, quando estamos errando, é porque nós estamos corrompendo a palavra. E nós não estamos seguindo aquilo que a palavra nos diz. Nós estamos vivendo a mais, além do evangelho. Nós estamos querendo misturar o evangelho. Tanto é que existem diversos livros e cartas de Paulo que tenta combater e combate de forma muito severa pessoas que tentam aumentar o evangelho. Lá em Gálatas, se eu não me engano, ele fala que se aparecesse um anjo e que se ele mesmo aumentasse isso, que seja amaldiçoado. Porque o evangelho é esse, é Jesus Cristo e este crucificado. Nada além disso. Isso é o evangelho. Então nós percebemos que a nossa salvação veio por Cristo Jesus. E a palavra dele é o que nos conduz à eternidade. Nós só temos acesso a Deus através de Jesus. Essa é a palavra. O preço que Jesus pagou foi muito caro. E eu gosto de comentar isso, porque eu até comentei esses dias na escola dominical. Inclusive, está tendo escola dominical aqui. Venha participar da escola dominical. 8 horas. 8 horas. Aproveita, toma café com a gente. Toma café com a gente. E aí, esse dia na escola dominical, eu estava conversando com a turma que eu leciono, que é a dos juvenis, que a gente muitas vezes não consegue dar o preço da morte de Jesus porque nós não conseguimos entender o que foi pago. O que é que acontece? Digamos que eu vire para a senhora e fale assim: olha, pastora Mônica, a senhora foi perdoada da dívida do açougue. A senhora vai ficar, tá bom. Mas passa alguns dias e alguém te conta assim: olha, pastor, a dívida que foi paga foi de 2 bilhões de reais. Aí 2 bilhões, eu não conheço, nem conheço alguém que tem esse tanto de dinheiro. É muito dinheiro, é um valor muito alto. Eu não conseguiria pagar. É muito difícil pagar isso. E aí chega uma carta para você e fala assim: para você ser perdoada, você tem que reconhecer que aquela pessoa pagou a sua dívida. É muito fácil. O preço que foi pago por nós na cruz era um preço eterno. Jesus fala lá em Mateus que o que dará o homem pela sua alma? Não tem o que a gente possa fazer para pagar o que foi pago na cruz. O preço que foi pago na cruz foi um preço de eternidade. Foi um preço de religar o homem a Deus. Isso tudo está na palavra. A gente não pode aumentar a palavra. Aquilo que transforma a nossa vida é Jesus e este crucificado. É seguir os passos de Jesus para nós termos acesso a Deus. Então, o que aconteceu com os cretinos, com os moradores de Creta? Eles corromperam a palavra e eles não estavam sendo agentes de transformação em Creta. Até porque, quando conhece a verdadeira palavra, ela liberta. Ela liberta e ela faz de nós pessoas que transformam a sociedade. E aquela sociedade continuou sendo um centro de mentiras. Aquela sociedade não foi transformada pelo Evangelho. Por quê? Porque eles corromperam o conteúdo do Evangelho. E a palavra ela nos convida a sermos agentes de transformação. E aí, nós temos outro fator muito interessante que mantém vivo e aceso a fome pela palavra de Deus. Que está escrito no Salmos 119, agora no versículo 11, que está escrito o seguinte: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E aqui nós temos um dos melhores meios para nós cristãos estarmos andando e caminhando nos mesmos passos de Jesus. Guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra ele. E aqui nós temos 3 coisas extremamente importantes. A primeira é guardar. E eu gosto muito de conversar sobre isso, porque a gente só guarda, a gente só confia em alguém para guardar alguma coisa quando a gente acredita que tem a responsabilidade ali. Eu não iria pedir para a senhora guardar o meu celular se eu não confiasse na senhora. Então, para guardar exige responsabilidade. A responsabilidade de manter puro aquilo. Porque se eu entrego para a senhora meu celular, a senhora me devolve ele todo quebrado, eu não vou confiar. Então, eu guardo aquilo que eu confio e eu não posso mexer naquilo que eu guardo. Eu tenho que manter puro aquilo. Então, nós guardamos a palavra porque ela é pura e nós temos que mantê-la pura. Porque Deus nos confiou a palavra dele. Nós temos que guardar ela de forma responsável
No nosso no coração. nosso coração. Que aí é a segunda coisa muito interessante nesse versículo. O lugar que se coloca. É um lugar de... Eu até anotei aqui. No melhor lugar. A gente não guarda em qualquer lugar o que exige uma responsabilidade. A gente guarda no melhor lugar. Isto é, no nosso coração. Para o melhor propósito. Não pecar. Não pecar. Nós guardamos com responsabilidade no melhor lugar com o melhor propósito. Assim, nós vamos manter puro a nossa conduta, guardando a palavra de Deus no nosso coração, evitando pecar contra ele. E com isso a gente começa a mensurar que o preço que foi pago exige de nós uma santidade. E se nós corrompermos isso, a gente esquece o que é santo e começa a aumentar o evangelho. A Siri me escutando aqui. E a gente vai começar a aumentar o evangelho e começar a macular a mensagem do evangelho. E a mensagem do evangelho ela é muito simples. Deus amou tanto o mundo que mandou seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê, para que não pereça e tenha vida eterna. Esse é o plano de salvação que está descrito desde o início da Bíblia, no Gênesis, onde ele era a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, onde ele era a figura dos três poderes de Israel, rei, sacerdote e profeta. Nenhum homem conseguiu ocupar esses três cargos, porque eles só iriam apontar para quem ia ser estabelecido como a autoridade nesses três cargos, que é Jesus, que é rei, sacerdote e profeta. Então nós temos aqui, ele foi apontado pelos patriarcas, ele foi apontado pelos profetas, ele foi apontado como justo juiz. Em todo o Antigo Testamento comunicava a vinda de Jesus. E por que, Lucas Júnior, você acredita, quantos jovens estão hoje dentro das igrejas, tem palavra sendo ministrada, a verdade está sendo ministrada, e muitos ainda vivem na prática do pecado, não recebem essa palavra, é como se não acreditassem nessa palavra. O que ocorre que esses jovens estão dessa forma? Esses dias nós estávamos conversando e nós falamos algo muito forte. Por que a igreja não influencia mais o mundo? Porque tem muito do mundo dentro das igrejas. É verdade. E nós estamos falando de igreja no sentido coletivo, várias igrejas, todas as igrejas. Hoje nós não vemos mais a igreja impactando o mundo lá fora. Parece que misturou as coisas, sabe? E nós voltamos lá para as irmãs do círculo lá ali de círculo de oração, né? Círculo de oração das igrejas mais antigas, mais tradicionais. As irmãs do coque, como nós chamamos, né? Elas sempre tiveram razão, as irmãs. Sempre foi muito genuíno o evangelho vivido ali, sabe? E nós vemos hoje um evangelho com muita facilidade. É como se você olhasse e pensasse, a lei mudou, foi extinta, a porta passou por reforma, foi ampliada. O que está acontecendo? No seu ponto de vista, o que acontece o que é que está havendo? Quais são... qual é a justificativa para que esses jovens não tenham sido mais impactados pelaquilo que têm ouvido, pela palavra? Isso é muito interessante. E antes de adentrar nesse mérito, eu só queria concluir que todos os livros da Bíblia comunicam Jesus. E desde o início foi nos prometido um plano de salvação. E essa é a mensagem pura e simples do Evangelho. Uma mensagem que transforma e uma mensagem que exige arrependimento. Então, para chegarmos aí, nesse quesito de mudar a palavra e não ser transformado por ela, o que acontece? Hoje, nós vivemos numa geração que está vivendo sob a perspectiva de uma cosmovisão que está corrompida. O que seria uma cosmovisão? Deixa eu só abrir aqui. Cadê? A cosmovisão, ela trata da busca de explicar toda a vida. É a resposta para todos os enigmas. Nós vivemos na perspectiva da cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã nos entrega um plano de salvação. Ela nos fala que o pecado entrou no mundo, o homem caiu,
Jesus Cristo veio, nos libertou, nos religou a Deus e voltará para nos buscar. Essa é a nossa cosmovisão. Então, nós enxergamos o mundo sob essa perspectiva. Ou seja, a graça é isso. Isso é a graça. E o E de nós, antes? nós enxergamos o mundo através dessa perspectiva. O que acontece, pastora? Existem outras cosmovisões extremamente mentirosas e conturbadas que estão enraizadas, inclusive dentro da igreja, que são as cosmovisões que vão contra o evangelho e que atacam o cristianismo. Por exemplo, o marxismo, que foi instaurado com o objetivo de atacar o cristianismo. Tanto é que os seus fundadores, eles eram cristãos. Então, eles conhecem a métrica de um plano de salvação. Eles conhecem do que trata uma cosmovisão, isto é, a redenção da humanidade. Isso é a cosmovisão. Então, eles foram lá e criaram a própria cosmovisão, com um novo plano de salvação. Ou seja, do ponto de vista que eles tiveram, do entendimento deles. O nosso plano de salvação dos cristãos está em Cristo Jesus. Nós lemos a Bíblia sob uma perspectiva cristã. O que está acontecendo? Essa cultura ela está tão enraizada que o plano de salvação do marxismo, por exemplo, ele não vem de Cristo Jesus. Ele vem do proletariado. Ele vem do humano. Então, as pessoas deixam de temer a Deus e passam a temer os homens. Quando eu leio a Bíblia com os óculos de uma cosmovisão marxista, por exemplo, eu vou achar vários defeitos Júnior, você nela. falou algo assim muito, muito forte, porque engloba tantas coisas que a gente tem falado nesse tempo, inclusive da série dos antenados, Sim. né? Porque quando a gente estuda o marxismo, a gente entende que é um sistema também bem capitalista, onde tem a burguesia e o proletariado, inclusive, e nós entendemos que isso influencia toda a educação, toda a questão da ciência, assim como a religião e assim como a palavra de Deus também é para influenciar e influencia. Porque tudo é baseado a partir de quê? Da palavra. Até essas questões criadas para desvirtuar foi a partir da palavra. Eles usaram a mesma métrica exatamente. de um plano de salvação. Exatamente. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. Se nós não estivermos alicerçados nessa palavra. Porque não há sacrifício nesse plano de salvação. E aí que está o pulo do gato. Esse plano de salvação que eles criaram, que vem do homem, que eu tenho que temer o homem, que o homem ele é corrompido pela sociedade e não é corrompido pelo pecado, é a sociedade que corrompe o homem e não o pecado. Eu não individualizo a pessoa, eu trato a pessoa como um grupo. Eu vejo que nesse ambiente, nessa cosmovisão, não existe um sacrifício. Mas na cosmovisão cristã existe um sacrifício, que exige um sacrifício. Então é muito mais fácil eu viver uma cosmovisão que não exige sacrifício, que eu vivo do meu jeito, do que viver um cristianismo que exige um sacrifício, que exige santidade. E tem uma frase que é muito interessante, que nós vamos terminar essa pergunta, porque as pessoas não são mais transformadas pelo Evangelho. E nós vamos chegando à seguinte conclusão, que as pessoas não são transformadas porque elas corromperam o Evangelho e porque elas leem a palavra de Deus de uma forma deturpada. Elas mentem para si mesmas e elas não conseguem mais consumir a palavra de forma genuína. E tem uma frase que diz o seguinte: ou este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Então nós percebemos que a palavra de Deus ela nos afasta do pecado quando nós estamos consumindo ela sob a perspectiva cristã. Mas quando nós queremos ler a Bíblia com uma cabeça de que não existe sacrifício, nós vamos nos afastar dela. Nós vamos querer achar defeitos nelas, nós vamos querer transformar, nós vamos querer atualizar a Bíblia. Porque ela não está como eu quero. Embasamento para viver à luz da minha visão, por exemplo, da forma que eu penso que é correto. Né? Muitas vezes a gente procura justificativa para os nossos erros na própria palavra. Pega versículos isolados, né? Sem contextos, e acha que está vivendo a palavra. Né? Acha que ali está sendo embasado o quê? Um respaldo para o pecado. Né? Isso é mentira. Tem uma frase que fala que eu li a Bíblia e achei vários defeitos. Todos eles em mim. Então a gente percebe
que, na verdade, a Bíblia é uma palavra de confronto. É um instrumento de ataque. Tanto é que, para já chegarmos a uma conclusão do nosso podcast aqui, para nós termos aqui uma construção mais lógica, é que, para findarmos, eu queria ler um versículo com os irmãos, que está em João 17:17, que a palavra diz o seguinte, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós percebemos que a palavra é um instrumento de santificação. Então, eu reconheci que a construção da Bíblia é toda comunicando Jesus e seu plano de salvação, que existem outras cosmovisões que estão querendo deturpar a leitura e o conteúdo do Evangelho, e que essa mensagem corrompida afasta as pessoas da palavra, mas a palavra continua sendo um instrumento de transformação, quando lida sob a perspectiva correta, isto é, uma cosmovisão cristã, que exige sacrifício. O amor e sacrifício, que é Jesus na cruz. Essa é a completude do Evangelho, como já vimos comentado em alguns podcasts anteriores. Então, para nós sermos transformados pela palavra, porque a palavra ela santifica, nós temos lá em Efésios que a palavra é a espada da fé. Então, nós percebemos que a palavra é um instrumento cortante, assim como diz em Hebreus. A palavra é um instrumento de ataque. Tanto é que o próprio Cristo nos ensinou que quando ele foi tentado no deserto, a melhor forma de você vencer a tentação e o diabo é através da palavra. Tudo foi criado através da palavra, né? Tudo foi criado através da palavra. Deus disse, haja e ouve. A palavra santifica, a palavra liberta. Todas as vezes que Jesus cura através da palavra. Cura. A palavra cura. Jesus liberta. Liberta, a palavra liberta. Porque ele diz, quer ser curado, seja curado, seja sarado, ande, enxergue, tudo é através da palavra. A palavra. Mas para concluirmos aqui, para fecharmos, eu quero que você deixe aí um recado para esses jovens que têm tido essa dificuldade de receber essa palavra e de serem transformados por essa palavra. Amém. Vamos concluir, já que recapitulamos o conteúdo todo do podcast. Nós sabemos que a Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo. A Bíblia é o conteúdo mesmo dos céus, é o conteúdo divino. Nós sabemos que a Bíblia ela comunica todo um plano de salvação de Deus para com a humanidade. A Bíblia possui as maiores ferramentas de plenitude humana através de uma mente divina. Nós percebemos que nós podemos sim ser transformados através da palavra e que nós somos convocados a sermos agentes de transformação na sociedade, através de uma vida que siga uma conduta pura, sendo transformados pela palavra, guardando a palavra no nosso coração, evitando pecar e gerando mudança não só no nosso centro, no centro das nossas vontades, mas gerando mudança nas pessoas que nos cercam. Porque a palavra ela nos santifica e a santidade na Bíblia está relacionada a estar separado. Não quer dizer que você vai ser imaculado e que você não vai sofrer mais as tentações do pecado ou vai vir cair. As pessoas pecam, nós não vamos deixar de cair, não vamos deixar de pecar, a Bíblia fala isso. Que quem fala que não peca está mentindo. Já pecou. Então, a palavra nos convida à santidade, isto é, estarmos separados. Então, a palavra ela nos seleciona para um estilo de vida. A palavra ela nos coloca num caminho. A palavra ela nos coloca na região da vontade de Deus. E não tem como, né, Lucas, ter um encontro com o Senhor, ter um encontro com Deus e não ter essa transformação, não ter mudança, não tem como. A palavra, ela exige uma resposta. A palavra, ela gera uma resposta no nosso coração. E a palavra, ela é muito importante, porque a palavra, ela é aquilo que veio da vontade do próprio Deus, do Criador de todas as coisas. O valor da palavra, pastor, ele está não somente na nossa transformação, porque Jesus, independente de ter vindo nos salvar, é Deus. O que ele fez por nós foi amor e foi graça. Então, quando Pedro perguntou para Jesus, quando Jesus perguntou para os seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E só deram atributos bons para Jesus. Mas ainda assim, eles não sabiam. E aí, Pedro teve uma revelação de Deus.
E a revelação de Deus é que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então nós percebemos que o conteúdo da palavra não é só sobre um plano de salvação. O conteúdo da palavra é a revelação de Deus e do próprio Espírito Santo. A revelação do Criador de todas as coisas. Que por amor estabeleceu um plano de salvação e voltará para nos buscar. Amém. Amém? Muito obrigada, viu? Foi muito bom, muito proveitoso. Amém. Vai vir outras vezes. Já vou deixar aqui o convite aberto, né? Vou ouvir outras vezes. Aliás, a gente pode até continuar alguns temas, né? Fazer uma série. Fazer série também, né? Estar batendo um papo, trazer alguém, né, de uma outra vez também para estar conversando conosco sobre algum assunto. Esteja à vontade, você é muito bem-vindo aqui. Agradecer aí a técnica, né, o Rogério Moreno, que esteve conosco hoje, né, nos nossos bastidores aí, a Bispa Samanta também. E até a semana que vem com mais um podcast Filadélfia aqui nas nossas plataformas digitais.